Bom dia! Bom dia para você que acordou e que recebeu esse lindo presente que Deus nos entregou, que é o dia de hoje. Esse dia maravilhoso, esse dia abençoado, esse dia de mais 24 oportunidades de vivermos o nosso melhor, de vivermos aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós precisamos já acordar agradecendo ao Senhor por todas as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. É assim que Deus faz comigo, Ele faz com você, Ele faz com todos nós. Deus é maravilhoso e nos braços dele é o nosso descanso. Vamos curtindo aí o louvor, acalmando o coração, que já já a gente começa. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Como que você planejou sua semana? Mais uma semana começando. Mais uma segunda-feira. E o que você tem planejado para essa semana? Você tem colocado Deus em todos os seus planos, seus projetos? Como está a sua manhã? É tão importante nós começarmos qualquer coisa, qualquer ação da nossa vida, colocando Deus em todas as coisas, colocando Deus em todos os momentos, colocando Deus em todos os lugares, colocando Deus em cada brecha do nosso ser, porque somos filhos do Criador e estamos sempre em conexão com o Pai e precisamos muito ter um relacionamento de intimidade com Ele, um relacionamento de amor, um relacionamento de confiança, um relacionamento de transbordo. É assim que nós começamos a nossa manhã, é assim que nós começamos a nossa semana e é assim que nós precisamos sempre confiar no agir de Deus, confiar em tudo que Ele tem planejado para entregar na nossa mão esta semana. E hoje nós vamos fazer a leitura de Provérbios 21. Provérbios 21. Que diz: Deus controla o coração dos reis. Deus controla o coração dos reis. Em teus braços é o meu descanso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Deus faz assim com cada um de nós. Precisamos ter a certeza de que Ele é conosco, de que Ele cuida, de que tudo que está programado nos planos do Senhor chegará na nossa mão. Bom dia, Andresa! Tudo que está programado nas mãos do Senhor chegará em nossas mãos. É mais uma semana de oportunidades, de recomeço, de viver esse amor de Deus. E nós precisamos de verdade nos conectar, ter intimidade, viver ligado no Senhor. Começar a nossa segunda-feira, começar a nossa semana já ligadinho no Senhor, ligadinho em tudo que Ele tem planejado para que possamos viver uma semana de milagres, uma semana de renovo, uma semana de extraordinário. Bom dia, Adriane. Sejam bem-vindas. Nós precisamos já ter essa certeza no nosso coração.
ter intimidade com Deus, ter um relacionamento de intimidade com Ele é muito importante. Você precisa já começar a tua vida, começar o seu dia agradecendo. Você já precisa ser muito grato ao Senhor, só pelo fôlego da vida, por estar agora acordado, fazendo suas coisas, movendo os seus planos. E Deus faz isso com a gente. Deus usa, Deus cuida, Deus mostra, Deus abençoa, Deus restaura, Deus faz milagre. É assim que Deus faz na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. E sempre precisamos confiar, precisamos acreditar. É um amor que a gente ganha, a gente recebe de graça, a gente não tem que pagar nada por isso, a não ser o preço de se dedicar a Ele, de reconhecer que Ele é o nosso único, suficiente Salvador e que pode sim. Cheguei no final da outra live, mas recebi a palavra. Amém, Andresa. Eu sempre acompanho o pastor Bruno, ele é muito bom mesmo. Intimidade com Deus, exatamente. E é interessante porque assim, eu hoje amanheci com esse sentimento de... Bom dia, Gemima. De buscar essa intimidade, esse sentimento de falar dessa intimidade. E aí, na hora que o pastor começou a falar, eu falei, Deus, o Senhor é muito maravilhoso. E é isso que acontece, quando a gente está conectado com o Senhor. A gente precisa desse relacionamento, a gente precisa dessa confiança, a gente precisa entender que Deus, Ele só está esperando você olhar para Ele. Ele só está esperando você colocar em todas as áreas da tua vida, você colocar o Senhor. É isso que Ele espera de mim, de você, de todos nós. Então não tem dificuldade, é só você querer, você tem que querer muito. E essa intimidade com o Senhor, legal, que bom, que bom. Essa intimidade com o Senhor, ele é pastor do Kaiser, novo ele, tem uma linguagem bacana. Você precisa entender que tudo que você faz na sua vida, bom dia Camilinha, que tudo que você faz na sua vida, você tem que colocar o Senhor. Tudo que você vai fazer, conversar, viu ele falando da intimidade com o Senhor? É o que eu venho falando com vocês. É conversar com o Senhor. É na hora que está trabalhando, é na hora que está dirigindo, é na hora que está cozinhando, que está arrumando a casa, que está tomando banho, que está ajeitando o cabelo, que está cuidando da planta, que está, fazendo a sua corrida, a sua caminhada, se exercitando. Todas as horas é uma oportunidade para você conversar com Deus, para você colocar Deus na tua vida, para Ele entender que é isso que você quer com Ele. E Ele se alegra. Bom dia, Maria! E Ele se alegra com isso, demais. Mas a gente precisa parar com essa mística, a gente é muito pragmático, a gente é muito místico em achar que você orar a Deus, quando a gente ouve, né? Eu preciso orar a Deus o tempo inteiro, orar sem cessar. Mas o orar sem cessar não é você ficar lá de joelho ou então na igreja, não é isso. Você vai ter esse momento, como diz em Mateus, que vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore. Ali é um momento teu com Ele, ok, de conexão mais profunda. Mas no decorrer do seu dia, você precisa continuar falando, conversando com o Senhor. Porque Ele está aqui prontinho para ouvir. Então eu estou dirigindo, indo para o meu trabalho, eu fazia muito isso. Quando eu saio daqui para fazer qualquer atendimento, quando eu vou para o trabalho, eu vou conversando com o Senhor, pedindo para o Senhor tomar conta do meu dia, pedindo para Ele fazer as coisas, para Ele me orientar, para Ele tomar a frente. Eu estou fazendo isso agora. Antes tinha na mente que precisava de um tempo para Ele, um tempo só para Ele, e eu nunca fazia isso. Pois é, mas não é. Você até precisa desse tempo, tá, Andresa? Você precisa. É o momento que eu digo que é o momento de total conexão com o Espírito Santo. É um momento que muitas vezes você não vai nem falar. Bom dia, Érica. Você não vai nem falar, você só vai sentir a presença do Espírito Santo e as suas lágrimas vão cair e você vai estar ali em total comunicação com Ele, ouvindo a voz do Espírito Santo através do seu coração. Bom dia, Adri! Isso você vai viver.
Mas quando você caminha, você está fazendo as suas coisas, pronto, eu tenho um hábito, eu vou para qualquer reunião, eu digo logo, Senhor Jesus, tome a frente, o que for da sua vontade que aconteça, me dá sabedoria, me dá estratégia, me coloca diante das pessoas, mas refletindo a tua vontade. Eu faço muito isso, eu vou fazer qualquer coisa na minha casa, eu entrego nas mãos do Senhor. Eu começo o meu dia entregando a minha vida nas mãos do Senhor, para que tudo aconteça no decorrer do dia, conforme a vontade dEle. E aí eu digo, Senhor, hoje é um dia de transbordo, hoje é um dia de fazer a diferença na vida das pessoas, hoje é um dia de aprender mais de Ti, hoje é um dia de estar mais em conexão contigo, hoje é um dia de viver mais da Tua palavra. E aí você vai falando, bom dia, Lima. Você vai falando, você vai e você vai conversando, você vai se dando conta. Ó, meu filho às vezes sai daqui para ir rodar de Uber, e sempre que eu tenho oportunidade eu vou lá antes dele sair, faço uma oração e coloco Jesus sentado no banco do carona, para que Jesus seja a companhia do meu filho do início ao fim. Então isso são coisas que você vai tendo intimidade com o Senhor, você vai buscando essa intimidade, e é necessário isso, entendeu? Desculpa. Quando você tem essa intimidade com o Senhor, que você coloca Ele em todas as áreas da tua vida, você quer comprar alguma coisa, Senhor, eu devo comprar, se o Senhor estivesse no meu lugar, era isso que você faria. Parece coisa de louco, para quem não tem essa experiência, acha assim, essa mulher é doida, tudo ela coloca a Deus, mas tem que ser assim, porque, gente, a gente não pode desperdiçar o sacrifício de Jesus, que morreu no Calvário, que rompeu o véu depois da sua morte, para que nós tivéssemos acesso a Deus. E aí a gente tem todo esse acesso, tem toda essa conexão e a gente não faz nada. A gente tem toda essa conexão e a gente desperdiça. A gente tem toda essa conexão e joga fora. Entendeu? Então a gente deixa muitas vezes de viver momentos extraordinários, os pequenos milagres que geram os grandes milagres, porque a gente se coloca de coração duro, cético, sem acreditar. Bom dia, Pétula. Chegou bem, filha, no trabalho? Você se coloca cético, porque você acha que não tem. Isso é fanatismo, é religiosidade, isso é loucura. E não é. Não é. Ter intimidade com o Senhor, colocar tudo nas mãos dele, confiar na mão dele, entendendo que ele vai fazer o melhor para você, é isso que nós precisamos. Quando a gente fala de ter intimidade com o Senhor, a chave da amizade que você tem com ele não é mudar, deixar de fazer as coisas que você faz, mas mudar a forma de fazer as coisas que você faz. É você continuar, você fazer as coisas, mas colocando Deus. E aquilo que não for dele, aquilo que não pertence a ele, aos planos dele para a tua vida, você pode ter certeza que ele vai tirar. Ele tira situações, ele tira pessoas, ele tira coisas, ele tira trabalhos, ele vai limpando, porque ele vai tomando conta desse vazio que muitas vezes muitas pessoas carregam no coração, um vazio que não sabe o que é, que não consegue entender, que busca no mundo, nos prazeres momentâneos, nas coisas que são mais fáceis, ela acha que aquilo ali vai preencher esse vazio, mas quem preenche esse vazio do teu coração, só Cristo, só Ele pode preencher. E quando ele entra na nossa vida, ele faz a limpa. Você pode acreditar nisso. Ele vai fazer a limpa. Então ele vai tirar pessoas que se relacionam com você. Ele vai tirar do seu caminho. Se você tiver que ser trocada de emprego, ele vai trocar você da onde você está para onde você vai. É o que eu falei na live anterior. Você precisa não ter medo de sair da zona de conforto e avançar para a próxima fase. Senão você nunca vai saber qual é a próxima fase. Vai ser aquela pessoa que vive com o si na ponta da língua. Se eu tivesse feito, se eu tivesse aceitado, se eu tivesse escolhido, se eu tivesse trocado, se eu tivesse ido, se eu tivesse sempre o si. E se não é medida de nada. Se nunca foi medida de nada. Se é uma prova daquilo que você não tem coragem de tomar a decisão. E aí você fica preso o tempo inteiro naquele si que não chega nunca a viver o que você precisa viver. Então você tem que acreditar
e colocar Deus na tua vida em tudo que você vai fazer. Quantas e quantas vezes, gente, eu tô no banho, tomando meu banho, Senhor, o Senhor sabe das minhas preocupações, o Senhor sabe que eu preciso resolver isso. Senhor, eu tô querendo algo, o Senhor acha que isso... Eu tô lá tomando meu banho, mas eu estou conversando com Cristo. Isso é uma intimidade, uma amizade que cresce a cada dia. Tem dia que é mais, tem dia que é menos, mas você vai fazendo. Entendeu? Muitas vezes eu tô cansada, eu deito, aí começo a orar, fico naquela guerra do sono, da oração, mas a minha mente, ela já sabe, e aí ela fica falando, Senhor, tanto que muitas vezes, lembra que eu falei, quem foi que fez o teste de dormir sorrindo e para acordar sorrindo? Quem foi que fez? De vocês que estão na live. Lembra que eu falei quando você dorme, o último movimento que você faz, o último comando que você manda para o cérebro, ele entende que esse é o comando que você acorda. Quando você acorda, ele resgata a última imagem, o último comando que você mandou. E aí você acorda justamente com aquele sentimento. Quem foi daqui que fez? Alguém fez? Ei, meu Deus! Faça! Pratique! E aí, Camila? Bom dia, Eunice! Bom dia, Yuri! Pra você, Camila, fala pra mim, você que tá fazendo. Tem sentido diferença? Fez sentido pra você fazer esse exercício? Que coisa boa, Camilinha. Que coisa boa. Tá vendo aí, Andresa? Para de perder tempo e exercita. Mulher, não tem nem dificuldade. Bom dia, Dulce. É só você deitar. Na hora que você for deitar, mete aquele sorrisão. Bota um sentimento bom. Até os pensamentos negativos sumiram. Olha aí. Testemunho. Tá vendo? Bota o sorrisão. Esse dia, Adriana, eu ensinei que o nosso cérebro, ele não vive nem do passado, nem do presente, ele vive do agora. Para ele, tudo que tu pensa tá acontecendo agora. E aí a gente fez um exercício e eu dei a dica para que as pessoas fossem dormir e na hora de dormir, dormir com um sorrisão. Mete um sorrisão na cara, um pensamento bom e dorme. Você acorda com esse último pensamento, porque o cérebro guarda o último comando. Então, por que muitas vezes a pessoa vai entrando num processo depressivo? Porque ela dorme pensando no problema, ela acorda já pensando no problema, ela passa o dia pensando no problema. E aí a Camilinha fez, está dando aí o testemunho dela, que mudou, que está sendo bom e que até os pensamentos negativos sumiram. É um exercício simples, você só está dando um comando, é o que eu tenho falando. Tira o cérebro do automático e coloca o cérebro no manual. Muito bem, Gemima. Faça e depois conta pra gente a nossa experiência. É muito interessante. E assim, gente, o que eu tô querendo dizer com isso pra vocês? Que você é quem domina. É assim, ó. O seu espírito, ele é guiado, governado pelo Espírito Santo de Deus, ok? O seu espírito governa sobre a sua alma. E a sua alma governa sobre as suas vontades, sobre todas as suas emoções e comanda o seu corpo. Ok? Então, quando você tem consciência que seu espírito está ligado ao Espírito Santo de Deus, você se conecta com ele, recebe o download, entende a mensagem, aí o teu espírito manda para sua alma, ok? E a sua alma manda para o seu corpo. É assim que a gente funciona. Então, quando você começa a dizer para o seu cérebro que ele o último comando foi você dormir sorrindo,
pensando numa coisa muito boa, você acorda com essa última lembrança. Pode fazer o teste. Quem faz é sempre a mesma resposta. É uma experiência muito importante. E a gente precisa dominar. Bom dia, Stephanie. A gente precisa dominar o nosso cérebro. Nós é que comandamos. Tira ele do automático e passa para o manual. É isso que você precisa fazer. Ontem na live eu dei um exercício para vocês fazerem. Vocês pegarem um papel, parar em 5 minutos do dia de vocês e colocarem tudo que vocês sabem fazer. Todas as habilidades, todos os talentos, os dons, o que você quiser chamar, o que fizer sentido para você. Quem foi que fez? Aí, tá vendo, Adriana? Quem foi que fez? Quem que dedicou 5 minutinhos do seu dia para você e fez o exercício que eu pedi, de colocar no papel, escrever no papel todos os seus dons, habilidades, tudo que você sabe fazer, tudo, das coisas mais simples às mais complexas. Você colocar e se olhar e ver o quanto você é capaz de fazer coisas. Parabéns, dona Andresa! Confesso que não fiz imersão. Imersão no CIS até 1 da manhã. Ah, minha filha, método CIS é punk, mas vale muito a pena. Bom dia, Joyce. Seja bem-vinda. Gente, olha só. Se você não começar... Você não conseguiu fazer, Camila? O que te dificultou? Não conseguiu por falta de tempo ou não conseguiu colocar no papel ou não conseguiu se enxergar? Fala aí pra mim o que te impediu de fazer. Tá, vamos lá, gente. Eu vou ajudar vocês e é importante que vocês comecem a ter essa conexão com vocês também, tá? Camila, eu tenho certeza absoluta. Hoje você trabalha em quê, Camila? Só me diz aí. Pronto. Mulher, pelo amor de Deus. Você trabalha em RH e você não conseguiu enxergar os seus talentos? Eu vou lhe dizer. Alguns, e aí você vê se faz sentido pra você, ok? Você, enquanto RH, você tem o talento de cuidar de pessoas, de proporcionar trabalho para essas pessoas, de cuidar da folha de pagamento dessas pessoas, de garantir que elas recebam tudo que elas têm direito, direitinho, certinho. Você cuida dos benefícios dela. Você transforma muitas vezes a vida dela quando ela procura o RH e você tem oportunidade de conversar com ela. Você deve saber cozinhar, você deve saber passar, você deve saber lavar, você deve saber cantar. Só tô falando as coisas que a gente faz. Sabe qual é o grande problema? Não consegui por falta de tempo. Saí logo que terminou a live. Legal. Sabe o que acontece, Camilinha? Toda vez que a gente vai falar da gente, primeiro a gente não se sente merecedor. E aí a crença do merecimento é uma coisa que nos atrapalha muito. Porque você não se sente merecedor, então você nem enxerga aquilo que Deus te dá todos os dias. E aí você tem o talento da fala, você tem o talento do ouvir, você tem o talento do cantar, você tem o talento do orar, né, de oratória, você tem o talento de cozinhar, você tem o talento de desenvolver, você tem o talento de liderar, você tem o talento de interceder pela outra pessoa, que é o talento de intercessão. Você tem tantos talentos, mas você não consegue se ver. Você enxerga os talentos na outra pessoa,
Mas quando é pra você, você não consegue, você fecha os olhos. E essa crença de merecimento, ela precisa ser quebrada. Porque senão você sempre vai ter dificuldades para avançar no próximo estágio, para a próxima fase. E eu tô falando aqui direto com a Camilinha, mas é para todo mundo, tá, gente? Eu já passei por isso. Enquanto eu não trabalhei a minha crença de merecimento, e aí eu fui entender que por que eu tinha ela, eu não abri o canal da entrega do universo, da entrega de Deus, de bênçãos para minha vida. Então você tem que se enxergar merecedora e reconhecer os talentos. A gente tem talento de escrita, a gente tem talento de fala, a gente tem talento de trabalhos manuais, a gente tem talento de pintura, a gente tem talento de cozinhar, como eu já falei. Tantos talentos de cuidar da outra pessoa. Bom dia, Janaína. Talentos de cuidar da outra pessoa, talentos de desenvolver pessoas, de dar treinamento, de fazer um processo seletivo. Eu vou fazer uma pergunta para quem é aqui de RH. Você tem... Olha, tá vendo? Você tem noção, quando você trabalha no RH e faz processo seletivo, você participa de processo seletivo, ou você quer participar, trabalhar na área de RH também, ou você já participou de um processo seletivo. Quando você está lá fazendo seu papel de recruta, preciso melhorar essa minha forma de me perceber. Se você quiser ajuda, Camilinha, fala comigo depois no privado, lá no direct, ok? Você quando está fazendo, orientar, liderar, isso aí, Adri. Você quando está fazendo processo seletivo, você se dá conta que você está sendo um canal, que você está sendo usado para abrir. No primeiro momento parece só que você está dando uma vaga para alguém, né? A pessoa está lá querendo um emprego, você tem a vaga e você está só oportunizando aquela vaga para ele. Mas você consegue ter entendimento mais profundo do papel que você, enquanto RH, faz? Você abre a porta para aquela pessoa, dá uma vaga para ele. Então você encheu o coração dele de esperanças, você devolveu sonhos para ele, você está dando a chance dele ter recursos para sustentar a sua família, para sustentar seus estudos, para cuidar do que é dele, dos seus sonhos. Então você não é só simplesmente uma recrutadora de RH. Você é uma pessoa que está olhando quem você está recrutando, mas por trás dele tem uma bagagem de sonhos, de preocupações, de família, de responsabilidades, que você está sendo usada quando você diz que aquela pessoa foi aprovada para aquela vaga. Quando você é do RH, você precisa ter esse sentimento, essa responsabilidade de entender o teu papel. Você não é simplesmente um profissional de RH como qualquer outro. Você é uma pessoa consciente do seu papel, que através da sua arte, Deus usa para abrir a porta de emprego, para atender a oração daquela pessoa que estava precisando de emprego. Quantos aqui que é de RH ou quantos aqui já pensou dessa maneira? Já parou um pouco para pensar dessa forma como eu estou falando? Adriana, eu sei que sim, porque era o que a gente falava muito na época que a gente trabalhava junto. Mas quem daqui já parou para pensar isso? A gente precisa entender o nosso papel, quem nós somos. A gente precisa entender de verdade quem somos nós. Que importância nós temos na arte que fazemos. E essa arte é um dom dado por Deus. Você está no RH e através da sua estadia no RH, você vai ser usado como um canal por Deus para atender a oração de quem está precisando precisando conseguir um emprego, para quem está precisando ser promovido, para quem está precisando de um aumento de salário, para quem está precisando de um plano de saúde, para quem está precisando de um benefício, e assim vai. É você parar de pensar automaticamente e passar a pensar manualmente. Bota teu cérebro para pensar. É isso mesmo, temos uma responsabilidade de mudar a vida da outra. Exato, gente. Isso é tudo.
gente, ó, vamos lá. Eu sou cabeleireira, tá bom? Trabalho na arte de cabelos. O que acontece? Eu simplesmente vou lá, corto, escovo, aliso, pinto, faço mecha. Não. Eu tô dando luz à autoestima daquela pessoa que me procurou. Eu tô fazendo um trabalho na vida daquela pessoa de resgate de beleza, de resgate de autoestima, de, sabe, se sentir melhor. E através dessa minha arte de cuidar do cabelo das pessoas, tanto dos homens quanto das mulheres, eu devolvo um pouco para ela a sua autoestima. Porque quando ela vai lá e me procura para cortar o cabelo, para pintar, para escovar, seja para fazer o que for, vamos lá, é um impacto gigante, principalmente quando percebemos a dificuldade das pessoas e quando orientamos o melhor caminho. Isso, Adri, isso aí. Fico muito feliz ao ver as pessoas felizes quando eu informo sobre... Olha aí, só que você faz parte, Camila, dessa aprovação. Isso é um dos dons que você tem. Dom de selecionar pessoas para a vaga certa. Isso é o seu, um dos seus talentos. Ok? Bom dia, Edson. Então, assim, você precisa entender que quando você está fazendo uma arte, você está... Não é só sendo o profissional que está fazendo aquele serviço. Você está fazendo algo que vai ter um significado para quem recebe o seu serviço. É isso que a gente precisa entender. Então, todos os talentos que a gente tem, aí quando eu falo, é se olhar com a pureza de uma criança. Entendendo que você tem dons dados por Deus que transformam a vida das outras pessoas. Tudo que a gente faz na nossa vida, se você faz um alimento, se você faz ali um almoço, né, ou uma janta, ou um café, você está sendo um instrumento usado por Deus para alimentar outras pessoas, mesmo que sejam pessoas da sua casa. Mas se você não estivesse lá na cozinha fazendo aquele trabalho, você não proporcionaria para aquela pessoa um momento bacana. Eunice está dizendo, já passei por processo fazendo seleções, mas nunca havia pensado assim, confesso. Mas é verdade, gente. Você precisa entender. Ó, gente, o pão que você come na sua mesa, o pão que você vai lá na padaria e põe na sua mesa, que é tão gostoso, quentinho, com manteiga. Quem aqui já parou para pensar o processo desse pão? Foi alguém que se disponibilizou a plantar o trigo. Esse mesmo alguém colheu o trigo e se disponibilizou a vender. Alguém se disponibilizou a comprar. E alguém que tem a arte de fazer o pão se disponibilizou de pegar essa farinha de trigo e transformar num alimento chamado pão, junto com os outros ingredientes. E a pessoa que se disponibilizou a abrir a padaria te deu a oportunidade de chegar até esse pão, comprar esse pão e levar para sua casa. Tudo na nossa vida é assim. Tudo é uma cadeia. A gente tem que parar de ficar achando que tudo é assim, não. Tem tudo uma cadeia. Se alguém não tivesse despertado para fazer a plantação do trigo, a farinha de trigo não existiria e, consequentemente, o pão não existiria. Pegou aí? A gente tem que começar a pensar amplamente. Eu, Vânia, estou, né? Gestora de RH, ok? E através da minha arte, o que eu impacto na vida da outra pessoa? O que eu faço de diferente na vida da outra pessoa? Através dessa minha arte, Deus me usa para fazer o que para o outro, para o meu semelhante? Essa é a pergunta. Eu tenho um site de cuidados com o corpo para emagrecer, para melhorar a saúde. Através da tua arte de se preocupar com a saúde do seu semelhante, aí você estudou, você se disponibilizou a colocar um canal de informações que levem essa pessoa a melhorar a sua qualidade de vida. Eu abri uma loja que vende bolsa, vende sapato. Minha gente, já parou para pensar se alguém não tivesse parado em algum momento da sua vida e tivesse dado atenção ao dom de criar o sapato, hoje nós estaríamos andando como?
Então entenda que tudo que você faz é valoroso, principalmente para alguém. Essa entrega para alguém, ela é valorosa. E você precisa colocar essa convicção dentro de si. Quando você está lá, voltando para o RH, dando a oportunidade para aquela pessoa trabalhar, porque você olhou para ela e selecionou, você foi usada. Bom dia, Jane. Você foi usada por ela para fazer a sua arte, para dar a ela um emprego, para ela poder trazer o sustento para dentro de casa. Gente, para pensar. Eu tô desempregado, aí vou fazer um processo seletivo, aí a Camila tá fazendo o meu processo seletivo. Aí a Camila vê em mim qualidades e vê um perfil que me colocam totalmente encaixado naquela vaga. É a voz da Camila que vai dizer para o gestor que está querendo a vaga que eu tenho esse perfil. É a avaliação da Camila que vai me levar a conseguir a minha vaga. E eu consegui. Quando eu consigo a minha vaga, eu tenho um emprego, eu tenho renda, e através desse emprego e dessa renda, eu pago minhas contas, eu ponho comida dentro da minha casa, eu pago a escola do meu filho, eu pago meu plano de saúde, e assim vai, gente. E assim vai. Bom dia, Anice. Então, comece a entender a importância do seu papel. A importância da arte que Deus te dá. E use essa arte olhando ela, porque ela é aquilo que Deus faz você melhorar a vida da outra pessoa. Bom dia, general. Aqui é o Wellington. Entrei no perfil errado. Jane foi levar João Vitor numa consulta. Show, Wellington. Bom dia, general. Parabéns pelo vídeo, viu? Adorei. Então você tem de verdade que começar a se valorizar. Pronto, a Anice é professora. A arte da Anice de ensinar, de lecionar, dá luz a quem não sabe ler. E essa luz de quem não sabe ler, que aprende a ler, abre a possibilidade dele ter informações e conhecimentos. E através das informações e dos conhecimentos, ela se descobre e vai se tornando uma pessoa melhor. Se a Anice, né, não tivesse parado para escolher ser professora, assim como todos os nossos professores que existem, se essas pessoas não tivessem tido a disponibilidade de estar na sala de aula ensinando, fazendo aquilo que Deus deu a cada um desses professores, que é o dom de lecionar, se eles não tivessem feito isso, eu não estava aqui, você não estava aí, ninguém estava, porque a gente não sabia nem ler nem escrever. Então, de verdade, você precisa valorizar a arte que você faz. Seja ela qual for, a mais simples, a mais complexa, não interessa. É através dessa arte que Deus usa você para alcançar a vida de outras pessoas. É através dessa arte que Deus usa você para salvar pessoas. É através dessa arte que Deus usa você para transformar a sua vida e a vida das outras pessoas. Vocês conseguiram entender? Ficou claro isso para vocês? Deu aí uma ajuda para vocês fazerem atividade e me entregar amanhã, porque outra coisa também que você precisa, ter compromisso com você. Porque se você diz que vai fazer algo e você não faz, é o primeiro passo que demonstra que você não acredita naquilo que você está falando. Então eu digo que vou fazer, eu não faço, eu não entrego. Como é que quem está lá do outro lado vai acreditar naquilo que você está dizendo? O que eu estava falando, que ontem, eu não sei se você estava na live, eu não lembro. Eu passei a atividade para vocês pararem durante 5 minutos e escreverem no pedaço de papel todos os seus dons, talentos, o que vocês acham, dá um nome que faz sentido para você. Dom, talento, arte, aquilo que você entende. Tudo, do mais simples ao mais complexo. Para você olhar e ver o quanto você é abençoada pelo Senhor com tantas habilidades que Ele te dá e que muitas vezes você nunca parou nem para perceber. E aí eu falei, habilidades 1000, né? Habilidade de falar, de escrever, de cozinhar, de fazer artesanato, de consertar, de costurar, de fazer cabelo, enfim. A arte que você faz é você parar 5 minutos. Hoje, a gente vai fazer isso. 5 minutos, colocar no pedaço de papel todas as artes que eu tenho, todos os dons que eu tenho, todos os talentos que Deus me deu. E aí você vai olhar
para isso tudo, vai se ver, na verdade você está falando de você, e aí você vai me dizer amanhã qual foi a sensação de se perceber. Porque uma coisa que está acontecendo muito, as pessoas estão deixando de olhar para si. Elas estão tão preocupadas em olhar para o outro que elas não olham para si e deixam muitas vezes oportunidades infinitas escaparem, porque ela não se reconhece, ela não tem não se sente merecedora daquilo que ela já vive. Então essa é a atividade. Então nós pegamos a atividade de ontem, passamos para hoje. Parem 5 minutos do dia de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer isso até a hora de dormir, não é possível. E aí vocês vão colocar num pedaço de papel, vão escrever no caderno, onde for melhor para você, no celular, quais são os dons, talentos, arte, o que eu tenho, que Deus me deu e que através de você alcança a vida das outras pessoas. Eu me lembrei que eu sei cuidar de bebê. Olha aí, Jane. Jane não, né? Wellington. Olha aí, tá vendo? É isso que a gente tem que fazer. Ok? Então, você fez o seu, Wellington? Fala pra mim então, se você fez, qual foi o sentimento? Fala pra mim da tua experiência. Pra mim não, né? Pra nós. Qual foi a tua experiência? Deixa o Wellington falar aí com a gente. Aí, tá vendo? É isso que eu tava falando, né? A gente precisa ter compromisso com a gente. Se você não for focado, se você não for determinado, se você não colocar em prática aquilo que você se promete, como é que você vai querer que as pessoas acreditem nas suas promessas? Se você, pra você mesmo, você não cumpre. Se pra você mesmo você não faz. Eu sei que a gente tem, infelizmente, a gente tem um grande hábito de procrastinar. Eu já fui muito assim. Elton, bom dia, Elton. Eu trabalho ainda muito isso, porque muitas vezes eu deixo de fazer pra mim para fazer pro outro. Ou às vezes eu vou dando desculpas e não vou entregando aquilo que eu tenho que entregar. Então a gente precisa de verdade ter esse foco, ter essa consciência de que você precisa realmente cumprir aquilo que você faz. É anotando no caderno, é fazendo todo o movimento que você precisa fazer, mas que para você terminar seu dia, pô, eu me comprometi a fazer isso, isso e isso. Bom dia, Elza. Eu me comprometi a fazer isso, isso e isso. O que foi desse compromisso que eu fiz? Só um minutinho, gente. Percebi que eu sei muitas tarefas e que posso aprender qualquer coisa. Me senti capaz de fazer. Olha aí, tá vendo? É essa sensação que dá de fazer o que eu quiser. Exatamente. E a gente tem habilidades e dons muito fortes, mas a gente não dá conta de perceber nem de reconhecer. Deus todo dia nos dá 24 talentos, mas o que a gente está fazendo com esses talentos? O que a gente está fazendo com tudo isso? O que a gente está, sabe, trabalhando e usando isso a nosso favor? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. É muito importante que a gente faça as coisas consciente de quem a gente é. E se sinta merecedor, gente. Se sinta merecedor de verdade, porque você é merecedor. Você é filho de Deus. E Deus te colocou aqui para você fazer o extraordinário. É assim que a gente tem que pensar. Não dá pra gente ficar pensando que a gente não é capaz. De que a gente não pode fazer. Entendeu? De que a gente não pode fazer. Isso tem que mudar. A gente tem que melhorar a nossa mente. A gente tem que acreditar que a gente tem total capacidade de fazer muito mais. Então hoje a tarefa está dada e eu espero de verdade que vocês façam. Vamos fazer nossa leitura. Provérbios 21. Vou dar um tempinho só para vocês aí compartilharem, abrir a Bíblia ou o aplicativo, né? O que faz sentido aí para você. E aí a gente vai fazer a leitura
do capítulo 21 de Provérbios, que diz: Deus controla o coração dos reis. Quando tiver ok, me avisem para a gente fazer a nossa leitura e aprender mais e mais com essa palavra, né, que foi escrita de forma tão sábia por Salomão. Enquanto vocês estão aí mandando, encaminhando, eu vou só abrir aqui a porta. E aí, bora fazer nossa leitura? Vamos lá. Deus controla o coração dos reis. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Todo o caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas Yahvé, o Senhor, é quem julga suas motivações mais íntimas. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. Olhar altivo, coração arrogante são os sinais mais claros da vida pecaminosa dos ímpios. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. O desesperado acaba sempre na miséria. As riquezas conquistadas mediante língua mentirosa são ilusão passageira e cilada que pode levar à morte. A própria violência dos ímpios se encarregará de destruí-los, porque se negam a fazer o que é certo. O culpado adiciona erros ao seu caminho tortuoso. No entanto, a conduta do inocente é reta. É melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. A alma do ímpio anseia por praticar o mal. Aos seus olhos, ninguém merece bondade. Quando o zombador é castigado, a pessoa inexperiente ganha sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém pleno conhecimento. O justo observa a atitude dos ímpios e os faz cair em desgraça. Bom dia, Júlia. Seja bem-vinda. Nós estamos lendo Provérbios 21, versículo 12. Vou repetir. O justo observa a atitude dos ímpios e o faz cair em desgraça. Quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres, um dia também clamará e não receberá qualquer resposta. O presente que se entrega em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua os maiores acessos de fúria. Quando se faz justiça, os justos ficam felizes. Entretanto, isso apavora os perversos. A pessoa que se desvia do caminho da sensatez, na assembleia dos mortos, permanecerá. Quem se entrega desvairadamente aos prazeres, passará necessidade. Quem se apega ao vinho e à carne, gorda, jamais será rico. O perverso servirá de resgate para o justo, e o traidor no lugar do fiel.
Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo o que pode num instante. Quem busca a retidão e o amor leal terá vida longa e será tratado com respeito e justiça. O sábio conquista a cidade dos valentes e destrói a fortaleza em que eles confiam. Quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos. Guardem esse versículo. Quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimento. Insolene e soberbo, seu nome é zombador. Ele sempre age no ardor de sua arrogância. O preguiçoso é aquele que morre desejando, mas nunca põe de fato as mãos no trabalho. Os dias se passam e ele desejando mais e mais, enquanto o justo reparte sem parar o que granjeia. Tem gente que é assim, né? Deseja tudo, quer tudo, mas não move uma palha para conquistar o que quer. Os sacrifícios dos ímpios já por si são absolutamente inaceitáveis, tanto mais quando oferecido com as más intenções. A testemunha falsa acabará sendo condenada à morte, mas a pessoa que sabe ouvir e se informar poderá falar para sempre. O ímpio finge que é confiante, mas somente o justo permanece firme no caminho. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. Amém? Cada dia mais a gente vai tomando ciência de quantas ações, quantas escolhas, quantas atitudes a gente faz no nosso dia a dia, que a gente acha normal, que a gente acha que é comum, porque todo mundo faz. E quando você lê Provérbios, é só lapada que você recebe, porque você entende que o que você está fazendo é tolice. E se é tolice, você não está agindo com sabedoria. Se é tolice, você não está vivendo de acordo com os princípios de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Na leitura de Provérbios, você precisa se questionar. Olha para você, faz um raio-x, uma ultrassonografia, né, de você, da sua atitude, do seu caráter, das suas escolhas. Você tem feito tudo o que você precisa fazer de forma sábia? Ou em algum lugar no seu comportamento, no seu caráter, ainda existe algo que não está de acordo com os princípios de Deus? Bom dia, Verinalda, seja bem-vinda. Então você precisa de verdade fazer essa análise. Se você não tiver coragem de se olhar no espelho, de olhar para você e se enxergar com o teu lado sombra e o teu lado luz, que lembra que eu falei que todos nós temos o lado sombra e o lado luz, e cresce aquele que você alimenta mais. Se você é uma pessoa sábia, você está fazendo a leitura de Provérbios, você precisa trazer todo esse aprendizado de Provérbios para a tua vida e começar a corrigir aquilo que você sabe que precisa ser corrigido, do teu caráter, das tuas escolhas, do teu jeito de pensar, da tua relação com Deus. Tudo isso é muito importante. E essa amizade com Deus é como eu falei. A amizade com Deus, o segredo da amizade com Deus, a chave da amizade com Deus, não é mudar as coisas que você faz, e sim a forma como você faz as coisas. Porque quando você faz as coisas com consciência, você entende que isso você tem que abrir mão, isso você tem que trazer para a sua vida como um hábito, uma prática, e assim você cresce na palavra, você cresce no Senhor, você cresce enquanto a sua identidade, que é ser filho de Deus. E isso é muito importante para você. Você viver essa identidade, você viver a prática da sabedoria que é dada pelo Senhor.
E parar de ficar, viu lá o versículo que fala que o preguiçoso ele quer muito, mas ele não tem coragem de fazer, então ele só fica no desejo. E muitas vezes sugando de quem está conquistando, porque isso acontece. E aí você precisa de verdade mudar isso, você precisa edificar a sua vida, você precisa de verdade entender que você não quer ser tolo, você quer ser sábio, você nasceu para ser sábio, para dominar o melhor dessa terra, para ser quem Deus lhe criou para ser. E através da tua arte, do teu dom, do teu talento, você muda a tua vida e a vida da outra pessoa. É através da cicatriz que você carrega que você cura a ferida das outras pessoas. Você tem que dar conta de passar essa mensagem. Você tem que dar conta de mostrar o teu testemunho. Nós somos o tempo inteiro observados. O tempo inteiro nós somos observados e somos espelho. Muitas pessoas fazem as coisas porque se espelham naquilo que você está fazendo. E o que você está fazendo? Para você mesmo e para o outro? Essa é a pergunta. Então vamos parar de ficar nos comprometendo com ações que a gente sabe que a gente tem que fazer para mudar a nossa vida, para edificar a nossa vida, para fazer com que a gente alcance o resultado que a gente busca, parar de dar desculpa, porque quem é bom de desculpa não é bom em mais nada, e assume o compromisso com você. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar em quem Deus te fez. Isso é o primeiro passo. Se você está orando, se você está pedindo um relacionamento com Deus, se você está pedindo o extraordinário de Deus, um milagre na tua vida, você tem que acreditar. Se você não acredita, você não vai vencer. Como é que você quer vencer se você ora e não acredita? Se você fala e não acredita? Se você tem um sonho e não acredita? Se você sabe o que tem que fazer, mas você não toma a ação, você não age. E aí fica tudo do mesmo jeito, você fazendo as mesmas coisas, andando nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, fazendo tudo igual. Que resultado diferente você vai ter? Então essa semana, esse dia de hoje, é mais um dia que Deus está oportunizando para mim e para você, para fazer o novo, para ter intimidade com Ele, um relacionamento com Ele, conversar com Ele sobre todas as coisas, colocar Ele em todas as coisas que você vai fazer, desde as mais simples, que estou ali, fazendo um almoço e estou conversando com o Senhor, estou estudando e estou conversando com o Senhor, estou dirigindo, estou conversando com o Senhor, estou querendo comprar alguma coisa, estou conversando com o Senhor. É isso que você precisa colocar em prática verdadeiramente na sua vida. Você precisa acreditar que você é merecedor. Você é merecedor de todas as maravilhas que Deus tem para a sua vida. Mas você precisa de verdade viver isso, sentir isso. Senão a gente não caminha. Vamos fazer a nossa oração que já a live está encerrando. Santo Deus, eterno Pai, graças e louvores te rendemos por mais um dia que o Senhor nos entrega para vivermos o melhor, para sermos quem o Senhor criou para ser. Que o Senhor possa de verdade transformar os nossos corações, transformar as nossas ações, mudar o nosso pensamento, mudar o nosso olhar para nós mesmos, acreditando, Senhor Jesus, que somos a melhor criação que o Senhor já fez. Que tudo que acontece, Deus, nas nossas vidas é cuidado e providência do Senhor. Cuida de cada detalhe, tira o que nos faz errar, tira som do nosso coração, examina a nossa mente, tudo que está fora do nosso propósito, tudo que está fora da nossa relação com o Senhor, que possa ser tirado da nossa vida. Assim eu oro já te agradecendo, dizendo que te amo, Senhor, e que não vivo sem a tua presença. Amém? Então que você possa ter uma semana abençoada, uma semana excepcional, uma semana de compromisso com você. Você é o seu maior investidor, você é o seu maior sabotador. Quem você vai alimentar? Você vai alimentar o teu maior investidor, aquele cara que acredita em você, aquele cara que vai fazer tudo acontecer, que é você, ou você vai alimentar o seu sabotador, que te impede de sair da zona de conforto, que te impede de dar o primeiro passo, que te impede de fazer a diferença na sua própria vida. Muda essa história, muda teu pensamento, chama Jesus para a sua vida,
Chama Jesus para fazer tudo o que você precisa fazer. Entrega tudo nas mãos dele. Ocupa esse espaço que você tem com o amor de Cristo. Que você tenha uma semana maravilhosa. Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. E não deixem de fazer a tarefa. E dá conta de fazer a inscrição para o treinamento de perfil comportamental, ok? Beijo, fica com Deus.